Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre suporte avançado de vida. E aí nós vamos entrar naquele conteúdo que vai um pouquinho além daqueles vídeos que vocês fizeram de RCP para o suporte básico de vida, tá? Então nós vamos falar agora quando a parada cardiorrespiratória ocorre dentro do ambiente hospitalar. Tá? E assim como o suporte básico, o suporte avançado também vem com toda a orientação pelas guidelines, né, da American Heart Association, que são atualizadas a cada 5 anos, tá? E a de 2015 teve como o lema "A vida é o porquê", tá? Life is why, né? Então olha que legal. Tem um questionamento que vocês costumam me fazer bastante, como foi o meu primeiro atendimento à parada. E o meu primeiro atendimento à parada cardiorrespiratória foi sem treinamento nenhum, eu fiquei completamente assustada, né? Eu ainda era estagiária e, para sorte de vocês têm disciplina de urgência dentro do curso técnico de vocês. E eu não tive na minha graduação. Então, é esse material que eu estou disponibilizando hoje para vocês. Eu só fui aprender isso na vida, estudando, e depois quando eu fui procurar cursos de ACLS, que são cursos de capacitação, né? Eu não vi isso em sala de aula, né? Então, isso é muito bacana, assim, aproveitem para explorar bastante esse conteúdo, tá? As instituições trabalham, né, de acordo com guideline, claro, né, mas com protocolos de segurança do paciente. E para ter maior segurança do paciente, é necessário ter toda uma organização anterior, que são ter uma estrutura adequada, que são pessoas, educação permanente, né, e equipamentos, ter processo, que são protocolos, políticas e procedimentos que orientam, né, a conduta nessas ações, e ter um sistema, que são programas e organizações de cultura. O que é isso? É trabalhar com o erro, o profissional ser capaz de identificar um erro e melhorar aquilo, ser capacitado para essa melhoria. E não ter aquela questão de abafar um erro com medo de ser punido, porque aí ninguém aprende, a instituição nunca evolui, tá? As instituições hoje, então, para a evolução do paciente, né, trabalham muito com as pesquisas de satisfação do cliente, com a segurança do paciente e logo com a qualidade da assistência. Isso aqui é uma busca constante pela melhoria da qualidade, tá? Que é o que hoje todas as instituições buscam, tá? Se vocês olharem a cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, que é essa que está abaixo aqui, ó, tá? Foi a que vocês fizeram o vídeo que a gente trabalhou em sala de aula, a gente construiu o mapa mental juntos, tá? Que é aquela que é para o socorrista leigo, até que chegue, né, no serviço médico de emergência. E em cima tem a cadeia de sobrevivência, então, para a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, e ela fica um pouquinho diferente. Olha ali, ó. Vigilância e prevenção vai ser o primeiro item. E por que a gente está falando isso? Porque eu vigiar o meu paciente, eu controlar os sinais vitais fidedignos, né? Não mudar números, não simular números, né? É fundamental, porque se meu paciente for ter uma parada, ele vai dar algum sinal e alguém precisa ter visto que ele deu sinais, né? Então, a gente evita a parada cardiorrespiratória dentro do ambiente hospitalar porque a taxa de mortalidade é altíssima depois da parada, tá? Então, reconhecer e acionar o serviço médico de emergência, né, as equipes que são treinadas para fazer esse atendimento, iniciar as manobras de RCP imediatamente com alta qualidade, afinal de contas, nós já começamos aqui com os profissionais de saúde, né? E aí depois nós vamos para uma rápida desfibrilação, já temos aparelho no local, carrinho de emergência e depois para o suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR, para que esse paciente tenha uma maior chance de sobrevivência, tá? Olha aí, ó, a parada cardiorrespiratória em ambiente intra-hospitalar tem uma taxa de mortalidade de 75%, é altíssima, né? Por isso, a necessidade das instituições terem um time de resposta rápida, né? Pessoas que são altamente qualificadas para fazer o atendimento às paradas, conhecem todos os algoritmos, né, que são necessários para atender uma parada cardiorrespiratória de acordo com o ritmo cardíaco que a pessoa se encontra, tá? Então, olha lá, o time de resposta rápida ele deve ser acionado o mais precocemente possível, porque assim a gente evita que tenha parada, tá? E alguns sinais, então, aparecem aqui, ó, né, de instabilidade do paciente, que vão demonstrar que ele precisa, né, de ser avaliado por um time de resposta rápida, profissionais altamente treinados em emergência. É óbvio, né, gente, se aparecer o paciente lá só com a pressão arterial sistólica menor que 90,
né? Se a gente sabe o valor de referência, a gente não vai acionar o time de resposta rápida. Então, não me basta um sinal. Eu, por exemplo, normalmente estou abaixo de 90. Essa é a minha pressão arterial sistólica normal, né? Então, a gente tem que considerar toda a instabilidade do quadro, se tem mais de um sinal, né, que está nos apontando a necessidade de acionar o time de resposta rápida. Para não ficar com esse paciente na unidade lá, como se fosse um padrão, principalmente se estiver sozinho no quarto. Os times de resposta rápida, então, são equipes de alto desempenho, né? E elas são organizadas de forma que esse trabalho seja em equipe e funcione bem. Para isso, eles têm que ter um líder, tá? O líder vai ser um médico ou enfermeiro que seja capacitado em ACLS, né? Que é o suporte avançado de vida cardiovascular, só que é uma sigla em inglês, tá? Então, o líder vai ser aquela pessoa que vai organizar o grupo, vai monitorar toda a situação, vai dar assistência aos membros, é um exemplo de comportamento em equipe, ninguém atende parada gritando, né, nem estressado. Ele treina e orienta durante o atendimento, porque todo o atendimento de parada cardiorrespiratória é um treinamento para o próximo, facilita o entendimento entre todos e concentra-se no tratamento do paciente, tá? Os demais membros da equipe, então, né? Eu até coloquei aqui uma figurinha para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a minha imagem da frente. Para vocês verem ali, ó, como que os demais membros da equipe se organizam. É claro que nessa imagem é uma equipe grande, né? Olha ali, ó, tem 6 pessoas, esse seria o ideal, né? Mas nem sempre a gente vai ter um reanimador paradinho só esperando a vez dele de assumir, para cada 2 minutos mudar a pessoa que está responsável pelas compressões, tá? Mas às vezes eles fazem essa alterna, né? Essa pessoa que sopra desfibrilação também não fica só na desfibrilação, alternam. Quem fica fixo sempre é quem está na ventilação, assumiu a ventilação, vai ficar na ventilação, e quem fica nos fármacos, que vai ser um técnico em enfermagem. Ninguém domina mais medicação do que um técnico em enfermagem, tá? Então, por isso é o que eu foquei depois quando a gente vai falar nos algoritmos, tá? Então, a equipe de alto desempenho tem que fazer uma comunicação que seja muito clara entre todos. Então, para isso, todas as comunicações são feitas em voz alta, tá? Então, o estado do paciente, o líder ele informa o tempo inteiro, né? Ele pensa alto sobre o estado do paciente, as intervenções realizadas, os achados da avaliação, o que ele está questionando ali na avaliação primária, na avaliação secundária, tudo em voz alta, para que os demais membros consigam acompanhar as próximas condutas e não sejam pegos de surpresa, tá? Isso é chamado de comunicação com circuito fechado. Tá? Então, olha aí, ó, o líder transmite uma mensagem, uma ordem ou uma atribuição ao membro da equipe e ao receber a resposta clara e com contato visual, o líder confirma que o membro ouviu e entendeu. O líder depois aguarda a confirmação verbal da execução da tarefa pelo membro antes de lhe atribuir outra tarefa. Então, por exemplo, ele fala para o técnico de enfermagem que vai ser, que vamos administrar uma adrenalina, que é a primeira medicação em parada, né? E aí o técnico de enfermagem avisa, preparando a adrenalina, porque ele está preparando. Depois, quando ele vai administrando a adrenalina, e quando finaliza, administrado a adrenalina. Essa é a comunicação com o circuito fechado. Um comanda e o outro confirma que recebeu e executou, tá? A abordagem, então, é sempre sistemática. Então, olha só, o paciente que está inconsciente, quando a equipe de resposta rápida chega e o paciente está inconsciente, a primeira avaliação vai ser o suporte básico de vida. Vai fazer aquela avaliação básica, né, que você já conhece, tá? Se o paciente está consciente, ele vai primeiro já vai direto para a avaliação primária, né? E se der, passa para a avaliação secundária, né? Às vezes é aquela senhorinha que chega na emergência com uma queixa de dor e tal, tu consegue coletar todos os dados da avaliação secundária. Ou tá com um familiar que consegue te passar essas informações. Às vezes não dá, às vezes fica somente na avaliação primária mesmo, tá? E aqui são dados importantes. Aí, ó, vou andar de novo com a minha casinha. A avaliação primária, então, vai ser o ABCDE, né, da avaliação. Então, primeiro a equipe vai avaliar a via aérea, a respiração, a circulação, o nível de consciência, né, e a exposição, então. Tá? As siglas são em inglês, então, se vocês verem aqui tá ABCDE, né? Mas eu botei aqui embaixo uma colinha para vocês poderem acompanhar
o significado para fazer mais sentido do porquê que se fala em ABCDE, tá? Então, a via aérea. Olha lá. A via aérea está patente? Isso vai ser um questionamento que se vai fazer, né? A via aérea está patente, permeável, ele respira bem, né? A via aérea avançada é indicada, nós precisamos fazer uma intubação nesse paciente? Quem faz intubação é somente médico, certo? Tem um correto posicionamento do dispositivo, por exemplo, ele já está intubado e está bem posicionado. O tubo está preso, né? Ele está bem fixado, ou ele pode ter se deslocado e ido para o lugar errado, então vamos avaliar a via aérea, tá? O tubo endotraqueal, eu coloquei uma imagem aqui, né? Para quem ainda não lembra bem dele, não me tá aparecendo muito nítido, não sei se é a minha luz, mas ele tem um balonete, né? Que a gente infla por aqui com uma seringa, e aqui ele infla o balonete que vai estar lá dentro da traqueia, o que vai deixar o tubo ficar fixo aqui e não deslocar, tá? Mas ele pode acontecer de romper o balonete, enfim, ele se deslocar. Deixa eu voltar. A respiração, então. Ó, eu vou ficar andando com essa casinha. A respiração. Então, a gente vai avaliar ventilação e oxigenação, se estão adequadas, né? O que isso quer dizer? Se ele está fazendo as trocas de oxigênio e gás carbônico. E para isso, a gente consegue só avaliar com uma capnografia e saturação monitoradas. E isso é um monitor, né, de capnografia. Então, a capnografia, ela aparece aqui para a gente nessas ondas que são mais quadradas, estão vendo? Né? E a saturação aparece aqui embaixo, a saturação de oxigênio, tá? Que ela tem que estar acima de 94. Coloquei aqui uma colinha sobre capnografia, né, para vocês darem uma lidinha depois, mas ela se refere à liberação do gás carbônico, né, se ele tá retendo muito gás carbônico ou se ele tá conseguindo expelir, tá? E a saturação é se ele tá conseguindo absorver oxigênio, tá? A circulação, então. Vamos ver se as compressões, então, estão eficazes, qual é o ritmo cardíaco está adequado, se há indicação de desfibrilação ou cardioversão. Então, essa avaliação primária ela tem que ser feita enquanto muitas coisas estão acontecendo. Esse paciente já tem acesso venoso, é primordial que ele tenha, porque ele vai precisar de adrenalina e na hora que ele já que a parada está concretizada é o mais difícil. Então, tá aí ó, o papel do técnico de enfermagem quando ele chega e ele vai ser responsável pela medicação, ele tem que ser o primeiro a pensar em acesso venoso, tá? Que pode ser intravenoso ou intraósseo, né? O intraósseo ele só pode ser feito pelo médico ou enfermeiro capacitado, tá? Se há, então, retorno da circulação espontânea, se enquanto a gente está fazendo as compressões, esse paciente voltou, tá? Se esse paciente é hemodinâmico, estável ou instável, se é necessária a medicação, se é necessário volume para reanimação cardiopulmonar, volume é instalar soro fisiológico ou ringer, né, para hidratar esse paciente, tá? O D, então, é o nível de consciência, né? Se ele está inconsciente. E aí nós vamos avaliar a dilatação da pupila, né? Que é o AVDI. A gente falou isso quando a gente falou lá na escala de Glasgow, lembram? Alerta, voz, dor, inconsciente, né? Então, avaliação pupilar. Olha lá as pupilas, né? Se elas estão isocóricas, então, o ISO é o mesmo, né? Então, se as duas pupilas estão do mesmo tamanho, se elas estão mióticas, quando elas estão bem contraídas, então tem uma lesão no sistema nervoso central ou uso abusivo de drogas, e a gente vai pensar em toxinas, que depois vai ser uma das causas de parada, tá? Se elas estão midriáticas é que elas estão muito dilatadas, tá? E aí pode representar uma anóxia, que é a falta de oxigênio, uma hipóxia severa, uma inconsciência, um estado de choque, a parada cardíaca ou um trauma crânioencefálico, tá? Já é muito mais grave, tá? Ou se pode estar anisocóricas, quando tá uma dilatada e a outra contraída, e nós vamos suspeitar de AVC ou de trauma crânioencefálico, que pode ter uma lesão somente de um lado do cérebro. Botei aqui uma colinha para vocês darem uma olhada depois. E aí a gente vai começar a questão de exposição da vítima, né? Porque é a vítima que pode estar precisando de choque, desfibrilação, né? E enfim, a gente precisa expor essa vítima. Nós vamos continuar daqui a pouquinho com o próximo vídeo, mas eu prometo que nós faremos no máximo em 2 vídeos. Mas o conteúdo é longo e é bem importante que a gente fale bastante sobre ele.